Fim de jogo aqui na Arena do Grêmio, a partida acaba de terminar. A torcida do Grêmio comemora o triunfo apertado por 1-0 aqui no seu estádio, dentro da sua casa, 4 triunfos seguidos do Grêmio. O Bahia, a gente deduzia que faria um jogo contra uma equipe qualificada, uma equipe que ia, de certa maneira, impor seu ritmo de jogo, uma equipe que ia ditar o jogo, que ia ter mais volume e tudo mais. Inclusive, a gente até deduzia que o Bahia poderia preservar alguns atletas e tudo mais, né, traçando uma estratégia, pensando no jogo contra a equipe do Cuiabá na Arena Fonte Nova, assim como aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Mas, cara, o Bahia surpreendeu positivamente. Não foi um jogo esplendoroso, não foi um jogo maravilhoso, não foi um jogo de um Bahia sendo superior de maneira abrangente ao longo da partida. Mas foi um jogo inteligente, um jogo do Bahia que conseguiu, de alguma maneira, conter o ritmo do Grêmio, conseguiu ser minimamente sólido, como a gente até cobra que tem que ser dentro de casa, né? Que seria interessante de ser dentro de casa, já que ainda não tem o tal do Beautiful Game, do Manchester City, do Grupo City e tudo mais, é conseguir pontuar fora de casa. É nisso que consiste o Campeonato Brasileiro da Série A para as equipes que têm as suas limitações. Conseguir pontuar fora, se conseguir de alguma maneira um contra-ataque, um jogo em transição, encontrar uma oportunidade, matar, aproveitar e conseguir ter solidez suficiente para dificultar o adversário de fazer gols. O Cuiabá está bem, relativamente bem no campeonato assim, tem resultados muito positivos fora de casa, né? E outras equipes também, o próprio Bahia em outras oportunidades, em anos não tão bons assim, conseguia ter um bom aproveitamento fora de casa. E hoje, com 4 jogadores de marcação, de contenção, alguns tendo mais liberdade do que outros, no meio campo, a gente conseguiu no primeiro tempo, principalmente, ter uma consistência interessante, ter, né, uma coesão interessante, compactação interessante, que dificultou muito as investidas do Grêmio. No segundo tempo, o Renato tentou botar um jogo pelos lados, com um pouco mais de velocidade, né, com um pouco mais de agressividade, e o Bahia conseguia ainda manter essa consistência, mas um pouco mais desatento do que deveria estar, um pouco mais desconcentrado do que deveria estar, e com isso acabou cedendo um espaço no lance ali ocasional, e o Grêmio soube aproveitar. Marcos Felipe pouco trabalhou na partida, teve uma bola cruzada na área que o jogador do Grêmio cabeceou e defendeu, teve uma bola no primeiro tempo num chute ali sem ângulo pelo lado esquerdo que ele acabou defendendo. Foram poucas ocasiões de gol, né, que ele precisou intervir realmente, né, precisou ser acionado, ou seja, isso mostra que o Bahia conseguiu ter um certo controle, uma certa proteção. O Grêmio tinha dificuldade nem de passar a última linha do Bahia, tinha dificuldade de passar a penúltima linha, e isso é de ser destacado, né? Principalmente, como eu disse, em um campeonato de pontos corridos difícil, como é o Campeonato Brasileiro da Série A. Sair com um ponto aqui hoje seria muito bom, crucial, tendo visto que depois temos 2 jogos seguidos aí dentro de casa e o torcedor vai ter um papel fundamental nesses 2 jogos. Mas, infelizmente, não aconteceu. O Sandy fez até o que pôde, né? Eu gostei, não sei a opinião de vocês, mas gostei das substituições, que fez que o Bahia forçasse o jogo pelos lados, gerasse um pouco mais de amplitude, conseguisse agredir um pouco mais a equipe do Grêmio. Mas não foi o suficiente, a gente não soube aproveitar as chances. Biel teve uma chance ali dentro da área, Cauli estava exaurido, desgastado, morto da vida, Tassiano também rendendo abaixo daquilo que a gente imagina, e Everaldo teve uma chance ali de cabeça, 2 chances de cabeça, e o goleiro fez uma boa intervenção. Mas, infelizmente, o que a gente já imaginava que fosse acontecer, aconteceu. Partida bizonha de Braulio da Silva Machado, partida péssima do árbitro dessa partida, né, que antes do jogo a gente já deduzia que iria de alguma maneira complicar por conta do que ele fez na partida entre Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, da forma extremamente catastrófica que ele administrou ou deixou de administrar essa partida, né, e por conta de todas as outras questões que a gente já sabe. Não deu outra, foi uma arbitragem extremamente parcial, em que os jogadores do Grêmio ditavam o ritmo da partida, os jogadores do Grêmio, né, diziam o que devia acontecer, diziam as faltas que deveriam ser marcadas, e ele ia no embalo, e assim, pode ser que o resultado, de maneira geral, não tenha sido construído através das intervenções da arbitragem. Mas, sem sombra de dúvidas, ele contribuiu para enraivar os jogadores do Bahia e fazer com que a partida fosse favorável para a equipe do Grêmio. E é isso que a gente está rebatendo. Esse Braulio da Silva Machado, pela sua própria incompetência, assim como de maneira geral é incompetente a arbitragem brasileira, precisa de uma reladeira aí, porque realmente é muito fraco e deu no que deu no jogo de hoje. A gente já deduzia, a gente já imaginava, a gente já alertava ao longo da semana, a gente já cornetava o próprio Bahia, que precisava se posicionar nesse sentido, né, e acabou que as coisas não aconteceram e ele acabou sendo predominante aí na construção do resultado. Os próprios torcedores do Grêmio, né, estavam fazendo piada com isso. Os próprios torcedores do Grêmio, antes da partida, os torcedores do Grêmio estavam falando dessa parada, da família gremista e tal, isso e aquilo. Enfim, cara, nada mais do que a gente já
nada mais do que a gente já imaginava, né? Ele fez aquilo que a gente pensava e a partida foi muito complicada por ele. Mas assim, acho que o Bahia tem que sair aqui de cabeça erguida, eu raramente falo isso em jogos fora. O jogo fora, por exemplo, contra o Cruzeiro foi vergonhoso, bizarro. O jogo fora contra o Palmeiras, a gente viu uma equipe mais competitiva, mas a gente viu uma equipe muito limitada. E hoje não, a gente viu um time que tentou, que buscou, que tentou de alguma maneira construir, encontrou dificuldades para isso, mas tentou. Né? E no final das contas, infelizmente, o resultado foi negativo. Mas vamos para as guerras dentro de casa. Cuiabá e Atlético Paranaense, a gente buscar os triunfos de qualquer jeito. E é nesse foco que a gente vai, beleza? Sem Tassiano. Sem Tassiano, né? Tassiano levou o terceiro cartão amarelo. A gente tem até que fazer um levantamento aí, porque teve muito amarelinho que ele deu, né? Cauli levou amarelo, mas não estava pendurado, porque levou aquele terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Importantíssimo, né? Coisa de Sene. Volta de Gilberto também. Volta de Gilberto, volta de Canu. Enfim, vamos pra guerra em casa, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Esses 2 jogos, gente, são cruciais pra gente sair da situação, tá? São cruciais pra gente sair da situação. 2 triunfos seguidos seria fundamental. Ok, Vitor? Não, e assim, apesar do Bahia estar melhorando nas finalizações, ainda precisa muito mais atenção. Assim, Ceni tem cobrado bastante isso. Mais efetivo. Nos treinamentos, ele tem forçado isso de proteger mais a bola, ele fala em valorizar a bola. Em alguns momentos a gente não soube fazer isso. Em boa parte do tempo, sim. Mas nos momentos cruciais, como por exemplo, parar na frente da falta ali, do gol. Que inclusive o seu Braulio deu as costas para o lance, né? Permitiu nem que pareceu ter apitado, né? Então, ele nem pareceu ter apitado, autorizado. Né? Tudo bem, em algumas ocasiões, né, o árbitro permite. Mas contra o Bahia isso nunca acontece, raramente acontece, como foi o lance do gol de Gilberto. Né? Depois desse daí, fatalmente, se a gente perguntasse pro torcedor, nenhum deles saberia dizer em que outro momento foi autorizado o Bahia sair jogando com tanta velocidade. Exato. Mas já acontece e não é a primeira vez, né? A atenção é fundamental. A gente viu no jogo do Goiás, né? Como a gente quase perde a partida por conta dessa desatenção. E é algo que Ceni deve cobrar muito, né? Eu vi na hora do gol que a gente levou, muito jogador dentro da área puto do Bahia. Porque foi um lance, uma situação de um jogo controlado. E é isso, cara. Faz parte. Não dá mais pra chorar pelo leite derramado. Vamos fazer a nossa parada dentro de casa, ganhar esses 2 jogos, fazer 43. E, enfim, respirar no campeonato. Eu tô sonhando com isso. Aproveitar que os outros estão dando brecha para isso. Assim como a briga lá no topo tá dando possibilidades para outros times, inclusive o Grêmio aqui hoje, que lotou a arena, esperava realmente que o resultado fosse positivo para poder alcançar o primeiro resultado. Os clubes de baixo também estão dando brecha para que os que estão ali fora da zona de rebaixamento consigam ter tranquilidade para poder trabalhar ainda no meio do caos, né? Vamos pra luta, velho. Vamos pra guerra. E é isso, gente. Se gostou, deixa o seu like, dá essa ajuda pra gente, dá essa força. A gente continua aqui, ó, sem voz, nos esforçando para poder trazer um conteúdo bacana para você. Fizemos jornada esportiva em conjunto com o nosso parceiro Neto do canal SCB TV. Se inscreva no canal dele, dê essa moral. Se inscreva no SMB Live, dê essa moral também. Dentro de casa a gente vai voltar, dentro de casa, junto com a galera da Excelsior, a gente vai estar lá fazendo a nossa jornada. E a gente conta com a sua ajuda, com a sua participação, com a sua audiência. Estamos nos esforçando aí para poder trazer uma parada bem bacana para vocês, tá? Continue acompanhando a produção de conteúdo aqui ao longo desses dias. A gente vai estar trazendo vídeos de notícia, né, de informação e tudo mais, e contamos aí com a sua participação. Valeu? Tamo junto, galera. Um abraço aí pra vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?